Oi, eu sou a Vitória. Eu sou o Fernando. E eu sou o João. E hoje, no Central do Aprendizado, nós vamos falar sobre conservação de alimento por radiação. A atividade vem sendo usada na agricultura de diversas formas, sendo que uma delas é na conservação de alimentos. O processo pode ser aplicado a diversos tipos de alimentos diferentes. É importante lembrar que o processo de irradiação não deixa o alimento radioativo, isso devido ao curto período de tempo em que ele fica exposto sob os raios e ondas radioativas. Não prejudica nem o alimento nem a nós. Porém, no entanto, sobretudo, esse conceito de não causar nenhum mal a nós é controverso, pois ainda não existe algum estudo específico sobre o consumo dos alimentos irradiados no organismo humano. Há alguns especialistas que dizem que esse uso da radiação dos alimentos podem gerar algumas toxinas no organismo, porém não é nada concreto. E também há pessoas que são a favor do uso da irradiação como conservação de alimento, pois dizem que também não há um estudo concreto, não há um estudo específico que diga as consequências desse uso da radiação para os alimentos no organismo humano. Por isso, não tem como dizer concretamente os malefícios à nossa saúde. É importante saber a diferença entre a radiação e a irradiação. É bem simples essa diferença, pois a diferença é que a radiação é transmitida através de energias do espaço. Já a irradiação é a exposição da radiação sobre o alimento. Corpo, no caso, o alimento. Bom, um exemplo bastante comum e claro é o Sol, que emite os raios ultravioletas, Que são ondas radioativas. Então, ao ficarmos expostos ao Sol, estamos sendo irradiados. Bom, assim como nos alimentos, existe um tempo seguro para que a gente fique sob essas radiações, que seria em torno de uns 10 minutos assim, Por dia. que Que são necessários para que a gente absorva os nutrientes do sol, que o sol pode nos dar, inclusive uma vitamina, principalmente a vitamina D. que são benefícios para o nosso corpo. Por isso que excesso de exposição ao sol faz com que a gente tenha que usar o protetor solar. Por isso que ele existe, pois excesso de exposição à radiação pode trazer malefícios sérios à saúde. O objetivo da radiação nos alimentos tem por prolongar a vida dos alimentos. Além de prolongar a vida, tem por função eliminar alguns micro-organismos, bactérias e fungos que geram a nossa conservação. Ou seja, o processo de expor a radiação faz com que elimine esses micro-organismos do alimento, gerando assim uma maior utilidade, uma maior vida para ele. E é assim que se dá o processo da conservação do alimento, pois ele também faz, nas verduras principalmente, com que elas não germinem tão cedo, que o ciclo de vida delas seja prolongado, e isso faz um aumento na vida útil dos alimentos. Apesar de existirem diversas formas de conservação, exemplo, a pasteurização térmica e a conservação refrigerada, alguns alimentos como carnes, peixes e aves não podem ser submetidos a esse tratamento. Desse jeito, a irradiação dos alimentos acaba se tornando uma boa alternativa. E outro benefício de usar a radiação para conservar o alimento é que ele permanece conservado por mais tempo e é mais resistente a condições precárias, como a umidade, a temperatura, a salinidade, entre outros. Já um ponto negativo da irradiação como conservação dos alimentos é que esse processo pode alterar o sabor e o aroma de determinados alimentos, como por exemplo as verduras ou as frutas, que podem sofrer alterações no seu sabor e no seu aroma, principalmente, pois elas são os alimentos que ficam diretamente expostos à radiação. Eles ficam mais vulneráveis a essas alterações. O leite e seus derivados. Além de alimentos muito gordurosos não podem ser irradiados, pois eles sofrem reações de oxidação e acabam ficando rançosos. E assim como os outros métodos de conservação de alimento, a radiação também tem pontos tanto positivos quanto negativos.
Como o João disse, existem pontos positivos e negativos, e optar por esse processo de conservação requer levar em conta todos esses pontos, o que pode ser prejudicial e o que pode ser uma vantagem na utilização da radiação como conservação dos alimentos. Deve-se levar em conta principalmente os pontos positivos, os benefícios que se traz esse método de conservação, pois além de eliminar os micro-organismos gerando a conservação prolongada dos alimentos, o custo-benefício também deve ser levado em conta. Por isso que hoje em dia muitos países já são adeptos desse método como conservação, principalmente as grandes indústrias, pois aumenta a vida útil dos alimentos e assim aumentando a produtividade e o consumo e venda desses alimentos. Então é algo que deve ser levado em conta, os pontos positivos e negativos, sempre pensando no consumidor, no caso das indústrias que são as fabricantes dos alimentos, quem cuidam dessa conservação. Enfim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham conseguido compreender esse processo de conservação de alimentos por radiação. Eu espero que você nos encontre aqui na próxima. Deixe seu like, Joinha. aperta o botão de compartilhar, compartilhe com seus amigos, pois é um assunto legal de se tratar. Envolve química, física e biologia nas nossas matérias, para vocês ficarem bem ligados nesse conteúdo de radiação, principalmente. Esperamos você no próximo vídeo. Falou!